Olá, como vai você? Tudo bem? Então, gente, eu vim aqui para conversar um pouco a respeito da vida e a vida tá me deixando maluquinha, mas eu tô muito feliz com isso porque isso significa que eu tô fazendo as coisas que eu sei que eu preciso fazer, fazendo as coisas que eu sei que vão me trazer muita completude. Então, apesar dos pesares, ou melhor, apesar de todas as atividades que eu preciso me dedicar e que não são pesares, na verdade são necessidades do meu ser, são necessidades que eu tenho enquanto ser, e essas necessidades, elas exigem um pouco mais de mim para serem supridas. Então, como eu tenho um desejo muito grande por suprir essas necessidades, porque eu entendi o valor disso tudo, o valor dessas necessidades para o meu desenvolvimento, e eu prezo pelo meu desenvolvimento, então automaticamente eu acabo tendo uma rotina que desgasta o corpo, né? E assim, tudo bem. Uma questão que muitas vezes me assola é assim: eu tenho coisas para fazer, eu fico desesperada e eu me sinto muitas vezes culpada porque eu preciso deixar de fazer outras coisas que eu também sinto que eu deveria fazer, porque também tem relevância para mim, mas tem menos relevância do que uma outra coisa. E aí, nesses momentos é que eu entro em parafuso tão grande, tão grande, tão grande. Porque aí eu fico me sentindo culpada porque eu tive que deixar de me dedicar a algo que tem valor pra mim também, porque existe outro algo que tem muito valor também em jogo. E aí, quando eu paro pra pesar, esse lado aqui perde. E aí eu preciso me dedicar a esse. E aí isso me gera um sentimento assim de, ai, sei lá, eu queria conseguir me dividir para tudo e muitas vezes eu não posso. Eu procuro ao máximo fazer isso, só que muitas vezes eu não consigo. E aí isso gera uma sensação de culpa que eu tô tendo que aprender a lidar. E aí é que vem uma coisa. Como vocês bem sabem, eu tenho esse livro aqui que eu gosto. E aí, às vezes, quando eu abro, eu, eu procuro abrir assim, né? Mas não, eu não me comprometo em abrir diariamente, tá? Mas esse livro aqui são 365 reflexões, ou seja, todo dia uma reflexão, desde o 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, gente, a reflexão eu abri, e a reflexão do dia 16 de setembro, porque como eu falei pra vocês, eu não abro todo dia, mas quando eu abro, eu não me importo com a data, eu só foco na mensagem, tá? Tipo como se fosse aquele livro que a pessoa faz isso, assim, sabe? E aí eu abri em uma que fez muito sentido. E assim, 16 de setembro, né? Agora vem aquela coisa meio doida da minha parte, que é o quê? Eu somar os números. Eu reduzir os números, que é o quê? 16, 1 mais 6 igual a 7. Em setembro, que tem 7 também, 7, 7. Ok, parei. Agora vamos focar na mensagem. É uma frase de Marco Aurélio, do livro de Meditações, né? Uma frase das meditações de Marco Aurélio. Eu também tenho esse livro. Livro 4, 24. Se quiser ter seu silêncio, faça poucas coisas, diz o filósofo. Talvez seja melhor dizer, faça o que for necessário. Faça o que a razão do ser que é social em sua natureza orienta, e faça isso no espírito dessa direção. Com isso, você alcançará a calma que vem da ação virtuosa
e aquela calma também que vem ao ter poucas coisas para fazer. Isso me tocou de uma forma tão forte, porque, assim, aí vem a frase do dia 17 de setembro que fala sobre culpa, e aí conecta totalmente, né? Do 17 de setembro, também do livro Meditações. Em relação ao que acontece no curso da natureza, os deuses não devem ser culpados. Eles nunca erram, voluntária ou involuntariamente. Nem os homens devem ser culpados, pois eles não cometem erros voluntariamente. Portanto, não há a quem culpar. Então, assim, essas duas mensagens, elas estão interligadas. É impossível dizer que não, impossível dizer que elas não estão interligadas. E assim, essa parte do faça o que for necessário foi tão crucial pra mim. Eu me senti assim muito... era tudo que eu precisava ler. E é por isso que eu amo tanto ler. É por isso. Porque... gente, só quem gosta, só quem ama ler vai entender. Às vezes a gente olha para aquilo, a gente sente como se... não tem como explicar. Tem e eu não sei ainda, né? Eu ainda não descobri. Porém, fazer poucas coisas não necessariamente significa agir pouco ou ter poucas atividades, mas é ter discernimento para se direcionar na vida. Então tenha discernimento para direcionar o seu caminho e fazer o que precisa ser feito para atingir, para se manter naquela direção. E aí esse fazer o que precisa ser feito pode incluir inúmeras tarefas, assim como inclui inúmeras renúncias, né? Eu preciso renunciar a outras coisas muitas vezes para fazer o que precisa ser feito. E essas renúncias, elas precisam sempre significar eu estou me mantendo alinhado com o meu destino, com o destino real que eu sei que eu tenho. Então, quando eu tenho isso em mente, a culpa, ela pode até surgir, ou muitas vezes as outras pessoas podem tentar fazer com que você se sinta culpado. Mas quanto mais você se sente alinhado com essa visão de direcionamento, de que eu estou direcionado, eu estou focado numa direção e eu estou seguindo um propósito existencial, raramente uma pessoa vai conseguir fazer você se sentir culpado e você vai cada vez menos sentir essa culpa de uma forma, digamos que você se induzir à culpa, você mesmo se colocar em culpa. Porque você vai saber os passos que você está trilhando, a sua visão vai ser tão assim, alastrada, que vai ser impossível você sentir culpa, porque a pessoa, muitas vezes, ela tá olhando para esse passinho aqui, para esse pedregulho, só que você tá olhando para algo que tá muito além daquilo. Que a pessoa não tá olhando, mas você está. Então, quando a pessoa tenta te colocar na culpa, quando você muitas vezes acha que deveria sentir culpa ou começa a adentrar na culpa, você recorda do que te fez agir da forma que te fez agir, porque você recorda do propósito. E aí o propósito te acorda para o que precisa ser feito. Então, você recorda de qual música você está tocando. Aqui a gente pode fazer até aquela coisa dos acordes, né? A gente precisa seguir. Então, precisa seguir a linha para ficar harmônico. Então, se você quer harmonia, faça o que precisa ser feito para que a música seja tocada.
Muitas vezes, para que a música seja a música que é, inúmeras notas, obviamente inúmeras notas são excluídas da composição, né? Da composição musical, quero dizer. Então, é da música. Então, assim, isso significa que você tá eliminando a grandeza e a importância das outras? Não, isso significa que você está somente cumprindo um propósito musical diferente. Você está tocando uma música diferente. E se você começar a tentar tocar várias músicas ao mesmo tempo, você vai ter só um barulho. Você não vai ter nenhuma música. Então, muitas vezes também, nesses momentos, é importante que você tenha em mente o valor de se manter fiel ao seu propósito, porque isso vai fazer com que as pessoas também confiem mais em você. Porque quando você se dedica a poucas coisas e você faz o que precisa ser feito, porque se você verdadeiramente delineou um propósito para você, é muito difícil você estar se dedicando a muitas coisas. Você pode estar tendo muitas tarefas relacionadas a poucas dedicações, relacionadas a poucas coisas. Imagina que nós temos... Aqui a gente está falando de você começar a enxergar a si mesmo como um especialista dentro de alguma coisa na sua vida, um especialista na sua vida, né? Quando uma pessoa se torna uma especialista, ela vai focar em um aspecto, numa minúcia. E essa minúcia, ela tem as suas complexidades que exige uma versatilidade dentro dela mesma. Então, dentro da minúcia, você vai exercer a versatilidade. Quando uma pessoa tenta exercer a versatilidade dentro de um campo geral, ela se torna uma confusão. Ela se torna um borralho. Ela se torna uma coisa que ninguém consegue entender. Ela não consegue se fazer entender nem para si, nem para o mundo. Ela é confusa. As pessoas não vão entender o que ela está fazendo, o que ela é, em nenhum âmbito. Nem profissionalmente, nem no dia a dia, nem no dia a dia assim, de cotidiano interpessoal. Enfim, ela não vai conseguir estabelecer um padrão capaz de gerar conexão com as coisas e com as pessoas. As pessoas não vão conseguir se conectar com a existência dela, com o que ela oferece. Então é por isso que é importante ir para o campo específico e exercer a versatilidade dentro de uma especificidade. Porque se você tentar exercer a versatilidade dentro de uma generalização, o que você vai obter, os frutos que você vai colher, não vão ser muito agradáveis, tá? Não vão ser muito agradáveis. Então, essa parte, esse texto aqui me trouxe assim. Aqui, ó, essa muito interessante, ó. Não se desvie do seu caminho. Em cada impulso, faça justiça ao que lhe é devido, e em todo o pensamento, certifique-se de que o compreende. E olha essa. É ridículo dizer, sugira-me algo, diga-me o que fazer. O que eu deveria sugerir a você? Pois bem, molde a mente de modo que ela se adapte a qualquer coisa que venha a acontecer.
Quando a gente é capaz de ter uma versatilidade dentro de padrões de especificidade, isso significa que qualquer coisa que se apresente pra gente, a gente vai conseguir enxergar o padrão daquele momento específico também. Mas aqui não é no sentido de que a gente vai conseguir entender tudo. Talvez eu possa explicar isso diferente. A gente vai conseguir exercer a versatilidade como essência dentro de coisas muito específicas. E a gente vai conseguir entender que dentro de coisas específicas existe um padrão geral também. Que não muda para nenhuma especificidade. E isso vai fazer com que a gente consiga ter uma mente moldada para se adaptar. Ou seja, não é se enrijecer dentro de uma norma comportamental, tá? E não é tentar enrijecer a existência de acordo com um propósito individual, tá? É, na verdade, ter a fluidez para conseguir, vamos dizer assim, para conseguir dançar mesmo quando chove, quando faz sol, quando tá nublado, eu danço igualmente. E eu faço da dança, eu consigo ter a versatilidade para enxergar que o cenário ele sempre é favorável. Se eu estou dançando na chuva, então eu entendo que eu tenho oportunidades de fazer danças que só a chuva permite. E aí eu começo a fazer coisas como, por exemplo, passos mais deslizados. Eu começo a fazer coisas mais voltadas para tentar moldar a água que cai. Então eu começo a ter outras ferramentas de expressão artística. Eu começo a enxergar tudo como uma oportunidade de expressão dentro daquela situação que eu não posso mudar, mas que também não pode ser capaz de me desviar do meu propósito, que é dançar. Essa é a questão. Essa versatilidade para não se desviar do propósito específico, do propósito individual. O meu propósito individual é dançar. Eu preciso dar um jeito de dançar de uma forma fluida, independentemente do que eu não posso controlar ao meu redor. Essa é a questão. Então, é isso, gente. Eu tô olhando aqui porque eu acho que... A vida de todo homem é curta e a sua está quase esgotada. Mesmo assim, você insiste em não honrar a si mesmo, mas buscar sua felicidade nas almas de outros homens. Um amigo te ama, é claro, mas quem te ama nem sempre é teu amigo. A amizade, portanto, é sempre útil, mas o amor às vezes até faz mal. Procure aperfeiçoar-se, se não por outro motivo, para aprender a amar. Importantíssimo esse fim aqui, né? Aprender a amar, porque esse conceito de amor, um amigo te ama, mas quem te ama nem sempre é teu amigo. É porque aqui esse conceito de uma pessoa que acha que ama, mas não aprendeu a amar ainda. Então, na verdade, ela não ama, ela tem uma espécie de apego. Então, ela é capaz de te prejudicar se for necessário para te manter com ela de alguma maneira que ela acha que é bom para ela, tá? Na verdade, é algo mais egoísta, né? Mas aqui
isso acontece justamente porque essa pessoa ela não aprendeu ainda a honrar a si mesma. E quando a gente não é capaz de honrar, de se honrar, isso significa que a gente ainda não conseguiu alinhar a nossa direção. A gente ainda não conseguiu parar para verdadeiramente entender que direção a gente precisa seguir. Qual é o nosso propósito? A gente ainda não conseguiu parar para refletir sobre isso e por isso a gente não se honra e por isso a gente acaba refletindo a gente reflete isso através da forma como a gente se relaciona com as outras pessoas e com a gente mesmo também, é claro, né? Então, automaticamente a gente não consegue estabelecer limites nem pra gente nem pros outros. E aí enfim, uma jornada que é dolorosa, mas que, enfim, uma jornada necessária, né? A gente precisa muitas vezes fazer o que é necessário, muitas vezes é passar por essa jornada para conseguir estabelecer um propósito e para conseguir se direcionar e não se desviar desse propósito com facilidade. E aí, aos poucos, dentro dessa linha, a gente vai desenvolvendo a versatilidade para permanecer. A versatilidade é a ferramenta necessária para a permanência do ser no propósito. Essa é a questão. No propósito específico da alma daquela pessoa. Enfim, é isso, gente. Agora eu me despeço e agradeço muito pela sua companhia aqui. Nesse momento, foi um momento para relaxar um pouco a mente, né? Agora eu preciso retornar aqui para apesar de que não é retornar, porque isso aqui também é um propósito, mas aqui eu me sinto muito mais relaxada do que ter uma necessidade que eu supro com muito mais, assim... Ai, gente, não sei, leveza, posso dizer assim, né? Do que algumas outras que eu preciso me dedicar e que ainda exigem um esforço maior de mim, porque eu ainda tenho resistências maiores do que aqui, por exemplo. Mas nem sempre foi assim, entanto que... Enfim, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre ter vergonha de si, então também foi um caminho aí. E agora esse lugar aqui, ele é leve pra mim, como alguns outros não são tanto, mas um dia serão também. Enfim, tá? É isso, então. A gente se vê no próximo episódio. Bye, bye.